orar, apresentando o servo. Abençoe, irmãos. Não deixa de abençoar a obra de Deus, não. Participa, tá? Você pode ganhar essa linda Bíblia, irmãos, tá bom? É vitória, é bênção, irmão, é bênção de Deus. Vamos estender nossas mãos. Pai, nesta noite, Espírito Santo de Deus, quero apresentar o seu servo, Pai, nas tuas mãos, Pai. Usa ele, Pai, conforme tu queres, em nome de Jesus. Recebemos o servo de Deus com as palmas. Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus. Até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Prezados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, 14 e 15. Glória a Deus. Vamos ler também o versículo de número 16, amém? Glória a Deus. Prezados irmãos, podeis assentar-se, por gentileza, pode ficar sentado mesmo. Glória a Deus. Eu quero rapidamente agradecer a Deus pela vida do pastor Flávio e da sua muito digna esposa e de todos os demais ruperetas de Deus aqui presentes. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Sou feliz nesta noite, estou feliz por rever muitos amigos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, as horas já se avançam e eu preciso ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, no coração dos irmãos. Glória a Deus. Mas eu quero agradecer também a presença dos amigos que estão aqui conosco nesta noite, representando o ínclito servo de Deus, pastor Daniel de Castro, um amigo particular, que tem feito a diferença nesse Distrito Federal, tem sido um companheiro ao longo desses anos, trabalhando em prol da edificação do corpo de Cristo e defendendo a causa de Deus e a honra da família nesta geração odierna. Por isso eu louvo a Deus pela vida do coordenador geral do trabalho do pastor Daniel, Edson Buscasso. Deus abençoe. E na sua pessoa eu cumprimento também os demais irmãos aí, Johnny, o Eliud, pastor Elielson. Glória a Deus. E também está comigo um casal muito simpático, que eu amo muito, Sudário e Aval. Deus abençoe, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, para ganharmos tempo, tendo em vista a escassez de tempo que estamos aqui, dado a homilia do culto, mas vamos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 13 até o 16, diz assim a palavra do Senhor: Não, irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Glórias ao nome do Senhor. Vamos ler também o versículo de número 17, que eu acho extremamente salutar na ocasião. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Podeis assentar-se por gentileza. Glória a Deus.
Senhor Deus dos santos profetas, graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e também da terra, alto e sublime que habita na eternidade, cujo teu nome é santo. Eu te peço três coisas, ó Deus, que sempre eu te peço antes de fazer menção da sua gloriosa palavra. Primeiro, Senhor, que o teu nome seja glorificado com exclusividade. Segundo, que a tua igreja seja edificada pela exposição da sua palavra. Ó Deus dos santos profetas, e que as almas sejam libertas das opressões malignas pela ação do teu Espírito, que tem completa liberdade de operar no nosso meio. Obrigado, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Reconheço a minha completa hipossuficiência e entendo perfeitamente a minha total dependência do Senhor. Me lanço aos teus pés, que é o lugar mais alto que um mortal pode alcançar na face desta terra, e te peço em nome de Jesus, Pai, abençoa o teu povo nesta noite, em nome do Senhor que fez os céus e a terra. Graças a Deus. Queridos servos do Senhor Jesus, vamos atentar-se para a palavra que Deus tem colocado no meu coração nesta noite. Deus, Ele é Espírito, e convém que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Torno público também minha gratidão a Deus pela vida do Fabrício e toda a sua banda. Deus abençoe, no nome de Jesus, este jovem dinâmico na obra de Deus e os seus companheiros que militam contigo nesta batalha. Senhores e senhoras, servos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem nos orientado nesta revelação específica da sua palavra, nesse tema que os irmãos escolheram para subalternar esta festividade. Eu pertenço ao reino e estou prosseguindo para o alvo. Glórias ao nome do Senhor. Estas são duas características de um cristão que foi alcançado por uma fé genuína, pelo um propósito claro e um objetivo definido de Deus em sua palavra. Quando Deus, Ele vocaciona a igreja, aleluia, porque esta é a proposta do texto: permanecer prosseguindo para o alvo, que é a soberana vocação de Deus. Quando nós fomos vocacionados para se, aleluia, adequar ao reino que nós pertenceríamos após a fé no sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, nós precisamos compreender alguns aspectos do reino de Deus. O reino de Deus, ele é, louvado seja o nome do Senhor, possuidor de algumas características que são fundamentais para nós que pretendemos andar na presença de Deus. Senhoras e senhores, a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam a respeito da informação bíblica de Filipenses capítulo de número 3, aleluia, é que o apóstolo São Paulo, juntamente com Timóteo, servo de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus que estavam em Filipos, estavam sendo orientados por uma mensagem de Deus, que era, aleluia, o influenciar da mensagem apostólica do apóstolo São Paulo, para que os irmãos compreendessem mais acerca desse reino poderoso, que é o reino de Deus a qual nós pertencemos. E então eu vejo, logo no primeiro versículo do capítulo de número 3, uma lição poderosa, que serve de alerta para a nossa geração atual. Esta geração que enfrenta intelectualmente e religiosamente muita confusão na sua, aleluia, na sua memória, na sua mente, no seu
coeficiente de inteligência, seus neuroreceptores e transmissores de mensagens não estão conseguindo digerir, aleluia, no seu bulbo encefálico, no córtex órbito frontal de suas mentes, não estão conseguindo, aleluia, fazer uma análise precisa das informações bíblicas por causa de um mal que sofre a nossa geração. Pastor, que mal é esse? É a geração amadurecida a carbureto intelectual. O que é isso, pastor? É uma geração formada, aleluia, pelo excesso e facilitado de informações que nós temos hoje. Como assim, pastor Uziel? É o excesso e facilitado de informações através da mídia social, através das, aleluia, das bibliotecas online, através da facilidade que as pessoas têm de obter informações, estão fazendo com que pessoas neófitas, pessoas de estatura espiritual pequena, obtenha informações que eles não estão preparados para discernir a revelação e o entendimento verdadeiro daquela palavra. E isto está gerando uma geração de crentes despreparados, crentes, louvado seja o nome do Senhor, amadurecidos antes do tempo. E isto é um perigo. Por quê, meus irmãos? Porque antigamente as informações não era tão fácil. Eu me lembro quando há uns 15 anos atrás, 20 e tantos anos, quando comecei o ministério da palavra, para prepararmos uma revelação, uma palavra, para ministrarmos na igreja, nós orávamos, pegávamos 10, 15 livros, várias bíblias, jogávamos em cima da mesa e passava ali às vezes de joelho, orando 2, 3, 4 horas, até 8 horas de joelhos. Pessoas passavam orando e depois lendo a Bíblia, comparando textos com textos, buscando versículos e mais versículos. As escolas bíblicas eram bastante frequentadas, os cursos de teologia tinham profundidade intelectual e filosófica e principalmente teológica da mensagem salvífica do Evangelho. E então, senhoras e senhores, tudo era muito difícil, as pessoas tinham etapas espirituais. As pessoas aceitavam Jesus, eles eram membros da igreja, depois eles se tornavam, com o longo do tempo, cooperadores, depois eles viravam diáconos, depois presbíteros, depois evangelistas e depois pastores. Quando alcançava o episcopado, eram pessoas experientes, experimentadas no trabalho, pessoas que tinham um comportamento abalizado, pessoas que podiam desfrutar da confiança dos seus líderes, porque eram crentes que tinham 15, 20 anos congregando na mesma igreja, pessoas que os seus filhos congregavam na igreja, os seus pais eram da igreja, os bisavós eram da igreja, os avós eram da igreja, e ninguém saía das igrejas com tanta facilidade. Hoje nós vimos uma geração neófita, uma geração amadurecida a carbureto, uma geração que tem excesso de informações e estão processando informações que eles não têm experiências para discernir. E qual é o fruto disso, pastor? O fruto disso é uma geração que está se alimentando de um fruto que não tem substância, porque quando não está verde, está apodrecido. Por quê? Porque o fruto amadurecido a carbureto, ele perde os seus nutrientes. Ele é um fruto que está maduro, mas ele não sofreu os processos naturais, aleluia, estabelecidos pela natureza para adquirir a substância necessária, as vitaminas e as proteínas necessárias. Assim também é a igreja está sofrendo, e é difícil você chegar numa igreja hoje e você encontrar uma pessoa ali que aceitou Jesus naquela igreja, que está vivendo naquela igreja, que os seus pais são daquela igreja, que a sua mãe, os seus avós, os bisavós eram daquela igreja. E então nós temos uma geração que está fragilizada na sua confiança, que está fragilizada no seu conhecimento. Por quê? Porque eles têm informações muito fácil. Aleluia, ele abre o celular,
tem uma infinidade de bibliotecas, tem a Bíblia que ele quiser, tem o texto que ele quiser, ele digita o que ele quiser e sai ali uma informação em cima daquela pergunta que ele faz no Google, e ele vai lendo sem ter um professor para ensinar, ele começa a tirar suas próprias conclusões, e nessas próprias conclusões nós estamos vendo uma geração de crente fraco, de crente sem firmeza na fé, de crente sem submissão às lideranças, de crente sem estabilidade de comportamento, de uma fé enferma, de um comportamento desprovido do caráter, aleluia, e da ética do reino de Deus exigida para um cristianismo vivo, verdadeiro e poderoso. E aí nós estamos vendo crentes fracos. O poder de Deus tem desaparecido de muitas igrejas. Tem crente que hoje, nesta geração, que se você falar para ele, mesmo dentro da Assembleia de Deus, irmão, aleluia, glória a Deus, o que é batismo com o Espírito Santo? Ele pode até ter ouvido falar, mas não tem uma experiência na sua vida. Se você perguntar o que é avivamento, muitas pessoas vão interpretar de forma totalmente errada daquilo que quer dizer o sentido etimológico da palavra, e o poder do reino de Deus está passando desapercebido, e o reino das trevas tem avançado, o inferno tem destruído a terra, a humanidade está passando por um funil, aleluia, e aí nós estamos vendo os problemas que estão acontecendo na igreja, por falta de conhecimento. Aí Timóteo, aleluia, Paulo e Timóteo vai visitar os irmãos em Filipos, e Paulo está preocupado com a igreja, Paulo está preocupado com o povo de Deus, Paulo está preocupado com o avivamento na igreja, Paulo está preocupado, pastor, aleluia, homem de Deus, com a situação que a igreja está vivendo. E então ele começa a pregar no capítulo de número 3, quando ele disse assim: quanto ao mais, irmão meus, regozijai-vos no Senhor, aleluia, ponto, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Ele faz uma advertência para uma igreja que está reclamando do ensinamento que o apóstolo Paulo está dando, porque ele começa a dizer assim: olha, eu não me aborreço de estar ensinando a mesma coisa para vós. O que isto está dizendo para nós? Quando ele disse: quanto ao mais, irmão meus, alegrai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos a mesma coisa, e é segurança para vós. Ele está combatendo um mal, aleluia, que está cometendo aquela igreja naquela época. Olhe para cá, preste atenção aqui, meus irmãos. Ele está combatendo um mal naquela geração. Que mal era esse? Era o mal de uma igreja que estava insatisfeita com uma mensagem repetida do apóstolo Paulo. É isso que ele está dizendo. Alguns irmãos estavam dizendo assim: não, Paulo, esta pregação você já pregou, eu não quero ouvir mais esta pregação. É isto que o apóstolo Paulo está dizendo, a insatisfação da igreja pela mensagem que o apóstolo Paulo já tinha pregado outra vez. E aí ele vem e diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo: ficai-vos felizes, porque eu estou escrevendo para vocês a mesma coisa, porque isto é segurança para vós. Eu não me aborreço com esta situação. Isto não é motivo de vocês ficarem perplexos, perturbados, aborrecidos, porque eu estou escrevendo a mesma coisa. Ou seja, ele estava repetindo uma mensagem, e o povo estava perturbado, o povo estava aborrecido, porque ele repetiu a mensagem, e ele leva a informação para o povo: acautelai-vos dos
cães, aleluia, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E então ele começa a escrever a mesma mensagem, a repetir a pregação: cuidado com os cães, aleluia. E aí você pergunta para mim, diz assim: pastor, o que será esta informação que o apóstolo São Paulo está dando para a igreja? Que preocupação é esta dele com os cães? Aleluia. Por que ele está escrevendo isto para a igreja de Filipos? Acautelai-vos dos cães e dos falsos obreiros. Prestemos atenção, senhores, porque aqui está o segredo do apóstolo Paulo ter escrito o versículo de número 14, que é o centro da revelação deste tema. Mas eu não posso deixar de passar pelo contexto para que você compreenda um pouco mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. A igreja estava aborrecida porque Paulo tinha repetido a pregação, e foi por causa disto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja: meus irmãos, não vos aborreçais porque eu estou repetindo a mensagem, porque eu não fico aborrecido com isto, porque é segurança para vós. Aleluia. O que o senhor está dizendo com isso, pastor? Eu estou lhe dizendo, meus irmãos, que nós estamos numa geração pior do que aquela. Se aquela geração ficou aborrecida com o apóstolo Paulo porque repetiu a mensagem, imagine a nossa geração hoje, que é uma geração que tem informação demais. Você às vezes, como pastor, você fica perguntando: Deus, o que eu vou pregar para esta igreja hoje? Eu já preguei o Salmo 91, eu já preguei o Salmo 23, eu já preguei o Salmo 40, eu já preguei todos os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas, Reis, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares de Salomão, dos profetas maiores, dos profetas menores, os históricos, os proféticos, os poéticos. Eu já preguei o evangelho escrito pelos 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu já preguei, Senhor meu Deus, aleluia, o único livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos. Eu já preguei Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aleluia, 2 Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, João, Judas, Apocalipse de João. O que eu vou pregar mais para esse povo que eles não ouviram, que eles não conhecem? Eles já conhecem tudo. A geração que sabe demais. E quando você prega aquela mensagem, esses dias, irmãos, eu confrontei um crente desses aqui da geração de Filipos, porque eu encontrei um irmão e ele disse assim: eu fui para o congresso, mas eu não gostei da mensagem. Por quê? Porque fulano de tal pregou aquela mensagem lá no congresso que ele pregou há 3 anos atrás e repetiu a mesma mensagem. Eu não gostei daquele pregador. Para mim, pregador que repete a mensagem não presta. E eu disse para ele: irmão, quem não presta é você. Ele disse: por quê? Porque enquanto seus pecados forem os mesmos, Deus não mudará a mensagem. Se Deus está repetindo a pregação, é porque os pecados são os mesmos, é porque as pessoas não mudaram, é porque os males que estavam assolando são os mesmos. E não é diferente, meus irmãos. Nós estamos numa geração, aleluia, amadurecida a carbureto. Pessoas, aleluia, que aceitaram Jesus hoje, amanhã, aleluia, eles mesmos estão se autoconsagrando e estão dizendo: eu estou preparado. Mas aí você vai na raiz, aleluia, do cristianismo dessas pessoas e não tem uma história, não tem profundidade, não passaram pelos estágios exigidos por Deus para crescimento saudável. E nós temos uma geração sem estabilidade de comportamento, pessoas que mudam 4 vezes por dia, que nem o clima de São Paulo. De manhã está de um jeito, de tarde está de outro, de
noite está de outro, de madrugada já está de outro, e o pastor não sabe como lidar com esta geração inconstante, geração, aleluia, que não tem firmeza de comportamento, geração de crentes mimados, que se alguém não der a paz do Senhor para ele já diz: eu vou sair porque alguém está me perseguindo nesta igreja, vou sair porque ninguém curtiu a foto que eu coloquei no Facebook, não comentaram e nem compartilharam, estou de bico, não vou mais para aquela igreja. Sabe o que Deus está dizendo para nós nesta noite? A mesma palavra do reino, que é a palavra que o apóstolo Paulo prega. Ele vem para a igreja de Filipos e diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Aleluia. Não me aborreço de estar repetindo a pregação, porque isto é segurança para vós. Levante a mão para o céu e diga: Deus, pode falar o que o Senhor quiser falar, porque eu estou preparado para ouvir. E olhando para este texto da Bíblia, eu perguntei para Deus: Senhor, qual é a mensagem que se encaixa com esta pregação do apóstolo Paulo? E o Senhor disse para mim o seguinte: meu servo, assim como nos dias de Noé, também acontecerá nos dias de hoje. E eu disse: como foi nos dias de Noé? Comiam, bebiam e casavam-se, até que Noé entrou na arca. Mas tem uma coisa inusitada na vida, na biografia, na história, aleluia, na síntese do necessário, aleluia, da vida e da biografia de Noé, que parece muito com esta geração que nós estamos vivendo. E o que é, pastor? Aleluia, prestemos atenção numa coisa, meus irmãos. Eu perguntei para Deus, eu disse: Deus, me explica como que Noé pregou uma mesma mensagem durante 120 anos. Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus olhou do céu na terra. Gênesis capítulo 6, no Bereshit capítulo 6, Deus viu que a corrupção do gênero humano tinha se estabelecido e se proliferado de tal forma que a Bíblia diz que Deus olhou e externou a sua decepção com a raça humana. E então ele olha assim e diz assim: eu me arrependo de ter feito o homem, e eu vou destruir da face da terra. E ele olha para Noé, oitavo pregoeiro da verdade, e ele disse: mas eu não vou destruir este homem, eu vou dar uma oportunidade para a humanidade. Eu vou levantar este homem e ele vai pregar uma só pregação para esta nação, para esta geração inteira. E Deus dá o tema da mensagem para Noé, e Deus diz assim: Noé, tu vai pregar esta pregação: eu destruirei a terra com um grande dilúvio. Não fale mais nada, você não vai precisar de fazer curso de teologia. Presta atenção para você entender. Você não vai estudar exegese, você não vai estudar hermenêutica, você não vai estudar ramartiologia, você não vai estudar pneumatologia, você não vai, aleluia, estudar paracletologia, você não vai precisar ir para as escolas da Mesopotâmia, você não vai precisar estudar, aleluia, exegese do hebraico, do grego, você não vai precisar estudar nenhuma ciência bíblica do hebraico, do aramaico, você não vai precisar de nada disso, Noé, porque sua mensagem durante todo esse tempo, o tema e a pregação é só essa: Deus enviará um dilúvio que destruirá todos os habitantes da terra. Pregue essa mensagem para a humanidade. Enquanto você não terminar de construir essa arca, pregue essa mensagem todos os dias. E então Noé começava o culto de manhã e reuniu o povo e disse: olha, Deus mandou eu trazer uma pregação para vocês. Que pregação Deus mandou? Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. Deus vai destruir o planeta. E então Noé, aleluia, despedia o povo, e Deus mandou eu construir uma arca. E quando essa arca estiver construída, quem acreditar na palavra que eu mandei, aleluia, vai entrar para dentro da arca e será salvo. E encerrou a mensagem, e não tem louvor, não tem culto, não tem banda, não tem nada, é só pregação seca e trabalho. E aí terminou a pregação, Noé pegou o serrote, rec, pá, tá cortando árvore. E no outro dia eles reúnem
reúne o povo de novo. Gente, mais um culto aqui. Deus tem mais uma palavra para vocês. Eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, e quando a arca estiver pronta, quem acreditar na mensagem entra para ser salvo. Pá, tá, rec, e vamos trabalhar. E essa era a mensagem de Noé, de manhã, de tarde, de noite. Glória seja o nome do Senhor. 365 vezes, aleluia, por ano, Noé pregava 2, 3 vezes a mesma pregação. Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. Passou-se um ano, 365 mensagens, a mesma pregação. Passou-se 2 anos, passou-se 3 anos, 5 anos, 7 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70, 80, 90, 100 anos, 110 anos, 120 anos, 4 gerações, aleluia. E Noé não tinha uma outra pregação. Imagina, quem queria congregar com o velho Noé? Um pastor de uma mensagem só, um pastor que não pregava outro tipo de pregação, um pastor que só falava que Deus ia mandar um dilúvio. Glória a Deus. Até que o velho Noé, glória a Deus, depois de 3 gerações de 40 anos, já está ali nos términos, no acabamento da arca. Quando eu olho aquele barco, vejo pela fé o reino de Deus se aproximando para aquela geração. E o velho Noé, quem sabe eu posso ver ele pregando a última tábua daquela arca. Quem sabe está dando os acabamentos finais. Aí o seu filho chega para ele, senta, talvez canja a fé, e olha assim, dizer: papai, são 120 anos de batalha, hein, pai? Meu Deus, a arca está pronta, papai. O sol está 60 graus. O céu não tem uma mancha de água, de escuridão, papai. Pai, já terminou a arca, só falta pregar essa tábua. O que vai acontecer agora? A multidão cerca a arca, e o velho Noé começa então a pregar o seu último sermão. 120 anos pregando a mesma pregação. E eu posso ver pelos olhos da fé, aleluia, quem de nós aqui suportaríamos congregar com o pastor Noé, o pastor que durante 120 anos pregou uma mensagem só? E aí eu entendo por que o apóstolo Paulo escreve essa palavra de Filipenses capítulo 4, aleluia, Filipenses 13, 14, do verso 1 até o 14. Eu entendo porque Paulo estava preocupado, porque a igreja estava angustiada, estava aborrecida, porque ele tinha repetido a pregação. E aí Paulo escreve: eu não me aborreço, porque repetir mensagem é segurança para vós. Aí eu começo a ver, e aí um dia, quando eu estudei a mensagem de Noé, eu questionei, por quê? Porque quando Noé começa, que a multidão está em frente da arca, que Noé começa a fazer o último chamado: gente, vamos entrar na arca. Eu já terminei, eu preguei para vocês 120 anos a mesma pregação, e agora é hora de eu colher os frutos. Vamos entrar para a arca. Salve as vossas famílias, salve as vossas casas, salve as vossas famílias, salve os vossos netos, os vossos bisnetos, vossos filhos. Entrem para dentro da arca. E o povo olha para Noé e começa a dizer: você está doido, Noé? Você está maluco, rapaz? 120 anos, meus pais viram você pregar, meus avós viram você pregar. Essa conversa mole sua, como diz no direito, esse coloque os flastos para calentar bovinos, essa conversa mole para boi dormir, que você falou 120 anos a mesma coisa, como uma tagarela. Ninguém acredita nisso não, Noé. Que conversa de dilúvio, que conversa de arca. Entra tu e tua casa para dentro dessa arca, porque eu e a minha casa nós vamos ficar aqui mesmo, comendo, bebendo e dando em casamento. E aí, com minha alma evangelística, eu perguntei para Deus, eu disse: meu Deus, que tristeza, que tristeza. O homem pregou 120 anos uma mensagem, e ninguém aceitou a mensagem, ninguém acreditou que o que ele estava pregando era verdadeiro. Tem coisa mais frustrante
frustrante do que isso, irmãos. Quando eu prego como evangelista e uma alma não se converte, eu vou para casa angustiado. Quando eu faço um apelo que uma alma não aceita Cristo como Salvador, ou que a igreja, eu sinto que não está recebendo a mensagem de Deus. Quando eu conheço no olhar do povo que a mensagem não está compenetrando na alma deles, está batendo no espírito, bloqueado pelo excesso de informação e de soberba e de autoconfiança e estrutura de orgulho de natureza, que a mensagem não penetra na alma, eu vou para casa angustiado, eu vou para casa, eu choro nas madrugadas, dizendo: Deus, hoje eu fracassei como profeta, hoje eu fracassei como evangelista, porque o alvo de um evangelista não é a oferta que ele recebe no final do culto, o alvo do evangelista não é os resultados, aleluia, de elogios que ele recebe depois da pregação. O alvo do pregador que tem sentimento missionário é ver o povo se derramar aos pés do Nazareno, é ver a igreja se curvar aos pés de Cristo e as almas virem se rendendo aos pés do Senhor e reconhecendo que Ele é Deus. Levante a sua mão para o céu em nome do Senhor, porque Deus vai levantar uma geração de evangelista, uma geração de profeta de Deus, uma geração de homens que tenha compromisso com a ética do reino de Deus e que não está preocupado com a popularidade do seu ministério, mas com a graça que ele vai receber de Deus para livrar as pessoas do inferno e dizer para eles: Jesus estava, meu Deus. Tem crente aqui, irmão? Tem crente aqui que está entendendo a revelação de Deus? Cadê os crentes aqui? Já chegou aqui alguém que está entendendo a mensagem de Deus? Chegou alguém que está alegre pelo que Deus está falando? Levante a mão para o céu aí. Adore a Ele na beleza de sua santidade. Adore. Adore a Ele na beleza de sua santidade. Adore a Ele. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha. Oh, glória. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo aqui, irmãos? Glória, 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 glória a Deus. 30 segundos para você adorar o nome do Mestre. Aleluia. Você que ama a palavra de Deus, diga: Jesus fala. Diga: Jesus fala. Diga: Jesus fala conosco. Fala conosco. Fala conosco. Deixa a glória da mensagem de Deus entrar dentro do teu coração e dizer: Deus, eu quero ouvir a palavra. Eu quero a palavra. Oh, aleluia. Levante a mão para o céu, adore a Ele. Diga: Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua palavra. O que nos sustenta é a palavra. O que nos levanta é a palavra. O que nos levanta é a palavra. O que nos lava é a palavra. O que nos capacita é a... Meu Deus, deixa eu ver quem está entendendo isso aqui. Levante a mão para o céu. 30 segundinhos de adoração ao Mestre. Aleluia. Glória a Deus. 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 Parece até que eu estou vendo evangelista Eliúde, o velho Noé angustiado, e eu perguntando para Deus: Senhor, que pregador frustrado, o teu servo não sabia pregar bem. E aí o Senhor falou comigo: é verdade, Noé não pregava bem, meu servo, ele não foi um bom pregador, aleluia. Mas só tem uma coisa que Noé tinha, que era diferente dos oradores de hoje. E eu disse: qual é, Senhor? Deus disse para mim: os oradores de hoje, a maioria deles são exegetas, são apologetas, são formados na técnica e na experiência, conhece todas as regras da homilética e da hermenêutica, domina todas as ciências da teologia, da filosofia, da antropologia e assim sucessivamente. Mas são homens que na maioria das vezes pregam excelentemente, mas não conseguem obedecer a minha palavra. Noé foi diferente. O patriarca Noé, ele não era um bom pregador, mas tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Levante a mão para o céu e diga: a sede do reino de Deus é de homens que não só
pregue o que Deus manda, mas que faça também tudo o que Deus manda. Levante a mão para o céu e diga: eu quero seguir o exemplo de Noé, ainda que eu não saiba pregar bem, mas que eu saiba obedecer bem a palavra de Deus. Tudo que Deus mandar eu fazer, eu quero fazer. Se Deus mandar você fazer, faça. Se Deus mandar você sentar, não levante não. Se Deus mandar você levantar, não permaneça sentado não. Se Deus mandar você falar, abre a boca. Se Deus mandar calar a matraca, coloca a jaula, aleluia, fecha a fera dentro da jaula. Se Deus mandar você entrar, pode entrar. Se Deus mandar sair, sai depressa. Obedeça a voz de Deus, porque a vitória da igreja não está em Deus te ouvir, mas em a igreja ouvir a voz de Deus. Meu Deus, quem quer ouvir a voz de Deus aqui, levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Quem está prosseguindo para o alvo? Tem alguém que está perseguindo seus próprios interesses. Tem alguém que está perseguindo interesses de outrem. Tem alguém que está buscando resultados aqui na terra. Tudo isso é importante, mas entenda de uma coisa: Jesus Cristo escreve, e ele diz, Jesus Cristo fala, e os apóstolos escrevem, aleluia, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o que? O teu reino. Quem quer o reino de Deus aqui, levante a mão para o céu. Quem quer que o reino de Deus venha? Venha a nós o teu reino. Quem quer que o reino de Deus desça nessa terra? Se o Brasil fosse impactado pelo reino de Deus, nós não éramos um estado cleptocrata, dominado por bandidos, por ladrões, por corruptos, por pilantras, vagabundos, descarados, sem vergonhas, sem caráter, desprovido de predicados morais na alma e na cara, lavada de muitas autoridades, pilantra, vagabundo, que não merecia estar sentado nas cadeiras importantes da sociedade. Mas o reino de Deus precisa ocupar espaço dessa nação, e nós deixaremos de ser um paraíso de canalhas e um estado de acanalhamento aperfeiçoado, e seremos uma nação poderosa, levantadas na ética do reino de Deus. Mas cadê os crentes que Deus quer? É você que Deus quer levantar. Deus precisa quebrar as pernas de Saul e colocar Davi no trono. Levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Quantos acreditam que Deus está aqui? Levante a mão. Deixa eu ver quem está entendendo o mistério. Deixa eu ver quem está entendendo o mistério. Cadê os homens segundo o coração de Deus? Cadê as mulheres segundo o coração de Deus? Cadê? Deus quer desempregar Saul, mas Deus quer empregar Davi. Tem Davi aqui? Tem, irmão? Tem alguém que Deus pode colocar? Tem alguém que Deus pode usar? Deixa eu ver, meu Deus. Pastor, essa palavra é dura. É porque você é farinha do mesmo saco. Duro é o inferno, duro é as cadeias lotadas, duro é as famílias destruídas, duro é 16 milhões de desempregados passando fome na nação. Deus está dizendo para você: levanta, 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 levanta como crente nessa nação, levanta como crente de verdade, levanta como crente, porque Deus vai te usar para salgar aquela escola que está podre. Deus vai te usar para salgar aquela empresa que está podre. Deus vai te usar para salgar aquele congresso que está podre. Não é para você chegar lá em cima e se apagar, é para você fazer diferença. É para você fazer diferença. A igreja está na guerra para implantar o reino de Deus. Quantos acreditam nisso aqui? Levante a mão para o céu. Consegue dar glória a Deus com um mocotó desse, irmão?
Consegue dar glória a Deus? Com mocotó, com um tutano de boi desse aqui entalado na goela? Consegue? Se consegue, levanta a mão e dá glória a Deus. Se você não faz parte dessa geração de crente mimimi, de crente mimado, de crente raquítico, anêmico, aleluia, de crente enfermo, que não suporta um alimento sólido, levante a mão para adorar aquele que está sentado no trono. Foi isso que o apóstolo Paulo combateu no capítulo 3 de Filipenses. Eu não me aborreço de estar repetindo a mensagem para vocês. Antes eu me alegro, porque isto é segurança para vocês. E aí eu termino da seguinte forma. Noé pregou 100 anos. E ninguém entendeu a mensagem. Dona, que tristeza, hein, irmão, naquele dia daquele homem de Deus. Tentou implantar o reino de Deus, não conseguiu, né? Frustrado. Imagina a tristeza. Pregou 100 anos para a humanidade. Ninguém. Aí Deus falou: Noé, eu vou levantar uma igreja para te ouvir. E esses vão escutar a mensagem, vão entender e vão se converter. Senhor, o Senhor vai me dar outra igreja, pastor, e essa igreja, 100 anos, 120 anos. Ninguém ouviu a minha palavra. O Senhor vai me dar outra igreja para me pregar? Vou. Só que essas, Noé, você só vai falar uma vez. Aonde estão essas ovelhas, Jesus? Entra no meio da mata aí, Noé. Onça. Deus vai mandar um dilúvio sobre a terra. Eu fiz uma arca. Girafa. Deus mandou eu vir pregar para você. Vai cair chuva, vai morrer tudo que tiver fora da roupa. Elefante, pode, já entendi, eu vi o senhor pregando para ela ali, já estou correndo para a arca. Que isso quer dizer, pastor? Que nós somos de comportamento pior, mais difícil do que os animais. Os animais compreenderam a mensagem do reino e a humanidade não. Aleluia. Aí Noé está ali, vai entrando para a arca, triste, cheia de animais. O filho dele: papai, eu acredito na sua palavra. O outro: papai, eu acredito também no seu exemplo, na sua mensagem. O senhor não está doido não, nós vamos entrar. Papai, eu também acredito. A esposa: amor, eu também acredito. Toda a família de Noé entrou dentro da arca. Qual é a contrafação da realidade dos nossos dias atuais? Muita gente vai ganhar o mundo inteiro e não vai conseguir ele mesmo entrar dentro da arca. Quanto mais conseguir colocar a família dentro da arca. Noé não colocou ninguém do lado de fora, mas ele e a sua casa foi salva. Esta é
a soberana vocação de Deus. Você e a sua casa precisa com muita pressa atravessar os portais da entrada do reino de Deus. Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu. Deus está dizendo para você: prossiga para o alvo, não desista do projeto de Deus, não desanime do que Deus está preparando para a sua igreja. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, Jesus Cristo vai dizer: naquele dia, como o pastor separa o bode das ovelhas, eu colocarei os bodes à esquerda e as ovelhas à minha direita. Aos bodes, os rebeldes, os que não perseveraram, os que não correram pelo prêmio da soberana vocação do meu reino, eu direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos desde a fundação da terra. Mas para aqueles que estiverem à minha direita, que perseverou, que foi fiel, que foi obediente, que entrou dentro da arca, que não pecou, que viveu uma vida de renúncia e de compromisso com Deus e a minha palavra, eu direi: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do meu Deus. Quem quer tomar posse desse reino, levante a mão para o céu. Levante a mão para o céu. Abra a boca para glorificar a Deus. Tem crente aqui pentecostal? Tem? Ou tu está com vergonha de dar lugar para Deus? Tu está com vergonha de adorar a Deus, irmão? Deus não tem prazer em quem não tem prazer em adorar o seu nome. Pastor, mas eu estou com vergonha porque vai sair no Facebook depois, porque está filmando. É melhor filmar você aqui falando língua estranha do que a câmera escondida do Faustão te pegar pecando lá fora na pegadinha. É melhor filmar você dando lugar para o Espírito Santo do que filmar você subindo as escadas do motel. É melhor filmar você aqui dando lugar para Deus do que o céu tá te filmando traindo a tua esposa. É melhor filmar você dando lugar para o Espírito do que Deus filmar você fazendo fofoca no meio da igreja. É melhor filmar você aqui do que o Espírito te filmar. Levante a mão para o céu, deixa eu ver. Tem crente aqui que dá lugar para Deus? Tem? Dá lugar para Deus aí. Cadê os crentes que adoram a Deus? Pastor, sou pentecostal mesmo. Aleluia. Nós nascemos no fogo e vamos para o céu debaixo de autoridade. Vamos para o céu debaixo do Pentecostes. Pastor, mas vão criticar no Facebook o avivamento da igreja. Manda esses criticadores e plantar batata no asfalto com picareta de borracha. A igreja se aviva pela palavra, pela palavra, pela palavra, pela palavra de Deus. E nós não vamos mudar, porque a palavra de Deus é essa. Levante a mão, deixa eu ver quem está entendendo. Tem vaso de Deus aqui nesse altar? Tem, pastor? Tem. E essas irmãs aqui, esses irmãos, tem fogo de Deus aqui? Tem fogo de Deus aqui. O reino de Deus é de fogo. O reino de Deus é de poder. O reino de Deus é de misericórdia. O reino de Deus é de graça. O reino de Deus é de perdão. O reino de Deus, aleluia, é de avivamento. O reino de Deus é de prosperidade. O reino de Deus é de salvação. O reino de Deus é de estender a mão. O reino de Deus é de levantar quem está caído. O reino de Deus é de curar os enfermos. O reino de Deus é de sacudir a igreja com a presença do noivo. O reino de Deus é de
palavra. O reino de Deus é de dons espirituais. O reino de Deus é de profecia. O reino de Deus é de revelação. O reino de Deus é de visões. O reino de Deus é de línguas espirituais. O reino de Deus é de incógnita. O reino de Deus é de mistério. O reino de Deus é composto por anjos. O reino de Deus tem serafins. O reino de Deus tem querubins. O reino de Deus tem brasas do altar. O reino de Deus tem o Ruach-Kadosh, o Espírito Santo. O reino de Deus tem autoridade, tem poder para expulsar demônio. O reino de Deus abre porta onde não tem parede. O reino de Deus fecha a porta. O reino de Deus, aleluia, levanta quem está cá. O reino de Deus está na igreja. Meu Deus, deixa eu ver quem está entendendo isso. O reino de Deus pega o mendigo que está no monturo e faz ele se assentar no meio dos príncipes. E o reino de Deus pega o soberbo, o exaltado, o orgulhoso, o petulante, o pujante, o arrogante, que pensa que é maior do que Deus, melhor do que os outros, que não precisa de ninguém, e bota para comer capim que nem cavalo. Levanta a mão para o céu e diga: pastor, por que Deus não está fazendo mais os soberbos comer capim? Porque Deus está tendo misericórdia dos cavalos. Porque tem muito soberbo na terra e os cavalos iam morrer de fome. Levanta a mão para o céu e diga: na humildade, Jesus está aqui e a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Fique de pé. Só quem acredita e deseja que o reino de Deus venha a nós. Fecha os teus olhos. Comece a orar: Senhor, venha a nós o teu reino. Se o reino de Deus entrar lá na tua casa, irmão, a paz vai entrar. Pastor, o que está faltando para mim ser um vencedor? O reino de Deus chegar na tua casa. O reino de Deus chegar de verdade na tua vida. O reino de Deus dominar você por completo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Não adianta, tem pessoas que não adianta. Paulo disse: eu não me canso de falar a mesma coisa. Porque Deus pode falar 100 anos com ele a mesma palavra, igual falou Noé, que ninguém não vai. Deus está falando, ele está batendo papo. Está fulerando na internet, não consegue desligar do WhatsApp nem numa mensagem dessa. Deus olha lá do céu e diz: é melhor salvar um jacaré do que esse cara. Você deseja o reino de Deus? De fato. Oh, irmãos, às vezes eu acho que se o cão ouvir certas mensagens que Deus prega nas igrejas aí, eu fico em dúvida se ele não ia se balançar. E tem crente que é ruim, só vai sentir saudade do céu quando estiver no inferno. Só vai saber que o negócio é sério quando o coveiro estiver jogando a última pá de terra na venta. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, irmão.
que está aqui dentro da igreja até uma hora dessa, apreciando a palavra de Deus. Feche os teus olhos, por favor. Faça uma oração a Deus agora. E diga: Jesus, traz o teu reino para dentro de mim. Que a oração é: venha a nós o teu reino. Diga: Senhor, eu te amo, Pai. Eu quero a sua amizade. Eu quero estar mais perto de ti. Eu quero estar mais próximo do Senhor. Eu quero amar mais a tua casa. Eu quero ser mais fiel a ti, Senhor. Eu quero andar de valor em valor. Quero fazer uma oração por você, irmão, que tem desejo de ver o reino de Deus prosperar na tua vida. Pastor, eu tenho uma vontade, pastor, de ser mais crente, de ser mais abençoado, de ser próspero, de ter uma vida abençoada na presença de Deus. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero fazer só uma oração por você, rápida. Quero orar por você, vem aqui. Pastor, eu quero que o teu reino entre na minha casa. Quero que o teu reino alcance os meus filhos, os meus irmãos, minha mãe. Vem aqui depressa, vocês, eu quero orar por você. Isso, irmão. Pastor, eu quero que o reino de Deus de fato entre na minha casa. Porque onde o reino de Deus entra, entra a saúde, entra a paz, entra a prosperidade, entra a salvação, entra a inteligência, entra a sabedoria. O que você precisa para vencer nesse mundo e no outro está na invasão do reino de Deus. O reino de Deus é tomada à força. E o reino de Deus é para quem quer. Jesus disse: quem quer vir após mim? Quem quer? Quem não quer? Noé não pegou ninguém pelo pescoço e arrastou para dentro do reino. Ele pregou a mensagem e chamou. Tem gente que não quer, fazer o quê? Davi disse: amou a maldição, ela te pega. Não quis a bênção, se afaste dele. Tem gente que não quer. A inteligência que precisa para passar num concurso público, crente, o reino de Deus pode te dar. A sabedoria que você precisa para vencer nessa faculdade, o reino de Deus pode te dar. A prosperidade que você precisa para realizar os teus sonhos, o reino de Deus pode fazer tudo isso por você. Se o reino de Deus entrar na tua vida, a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores, faz parte desse reino. Talvez você não está entendendo nada do que está acontecendo com você, mas o Senhor está dizendo para você uma frase agora, que eu aprendi com o pastor Claudenilson. Deus complica, 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 complica. Depois ele descomplica e depois ele explica porque complicou.
Mas o Senhor está dizendo: prossiga para o alvo, não pare. Se você fizer isto, não parar. Pastor, mas eu não estou dando conta de correr. Anda. Pastor, mas eu não estou dando conta de andar. Rasteje. Só não pare, porque a tua vitória já está escrita nos anais da história do reino de Deus. Estenda as mãos para nós orarmos por essas pessoas inteligentes que vieram aqui na frente, esses adolescentes, esses jovens, esses irmãos e essas irmãs. Senhor, toma nas tuas mãos os teus filhos, Pai. Que o reino próspero e abençoado do Senhor esteja entrando em nossa vida e nos abençoando nas regiões celestes, nos dando a graça para tomarmos posse da bênção que nós já conquistamos no Senhor Jesus Cristo, quando morremos com Ele na cruz, quando Ele despojou os principados e nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós já somos abençoados e nós já tomamos posse desta palavra. Talvez, Senhor, esta mensagem dura não era a palavra que este povo queria ouvir aqui nesta noite, mas foi a palavra que o Senhor colocou nos meus lábios. Uma geração que despreza a palavra de Deus não pode vencer o mundo invisível. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, talvez essa mensagem aqui, meu Deus, por estar sendo gravada na proporção que está sendo gravada, quem sabe ela está sendo pregada para uma outra geração, para outras milhares de pessoas que ouvirão esta mensagem, que serão alertadas pela revelação que o Senhor falou aqui hoje. Em nome de Jesus Cristo, Pai, a minha função é só pregar. Eu não tenho carência afetiva intelectual. Eu só faço pregar. O resto é o Senhor. E até a própria palavra que eu prego, eu dependo do Senhor. Mas tudo é o Espírito que faz. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, recebe toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Abençoa esses irmãos inteligentes que vieram aqui na frente. Que essa mensagem do reino de Deus entre no coração deles e os abençoe de uma forma especial. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. O pastor está me lembrando aqui do apelo. Tem alguém aqui que não é evangélico aqui? Levante a mão assim. Pastor, eu não sou evangélico. Tem alguém aqui no nosso meio? Todos são evangélicos? Afastado da igreja, tem alguém? Levanta a mão assim. Se tem alguém no nosso meio, está afastado da igreja, não tem? Tem alguém? Pastor, eu estou afastado da igreja, já fui evangélico. Ou eu não sou evangélico. Tem alguém aqui? Tem não? Então Deus abençoe a todos em nome de Jesus.